Olá, queridos, tudo bem? Aqui é o Luiz Carlos, do canal Bíblia, a Fantástica Palavra de Deus. Bom, eu vou contar um caso para vocês aqui sobre maçonaria, tá bom? Depois da nossa vinheta. Ok. Então eu estou chegando aqui no serviço, né? E vou aproveitar enquanto estou nesse caminho aqui contar essa história. Um amigo começou a crescer muito dentro de uma igreja, né? De uma determinada denominação. Ele começou a crescer bastante e cresceu no seguinte sentido: começou a fazer mais parte da hierarquia da igreja, né? E começou a ir mais na frente, tá? Começou a pegar mais o microfone, uma igreja relativamente grande aí, né? Aí o que aconteceu? Esse amigo descreveu que ele teve um sonho, e nesse sonho aconteceu que ele estava chegando na igreja e ele parou o carro assim a uns 30, 50 metros antes da entrada da igreja, e ele estava dentro do carro. E aí parou um carro, né, de uma pessoa conhecida da igreja. Essa pessoa entrou. Parou um segundo carro e essa pessoa entrou. Só que ele sabia que ele estava perto da igreja, mas ele olhou e falou: nossa, mas esses dois são maçons, né? Aí ele pegou e desceu e entrou na igreja. Quando ele entrou, não era a igreja, era um local onde tinha uma mesa quadrada, tinha cadeiras, essas cadeiras tinham detalhes, sabe essas cadeiras grandes, bonitas, de madeira, né? Com forro. E ali tinha os detalhes assim no cabo, né? E os detalhes, o forro era vermelho. E atrás dessa cadeira tinha 2 degraus, como se fosse uma arquibancada assim, em volta, mas de 2 degraus. E aí chegou mais uma pessoa. E aí esse amigo observando falou: nossa, mas essa pessoa também, né? Enfim, 3 pessoas ali que pareciam que ali pela descrição que eram maçons, né? Aí o que aconteceu? Aconteceu que, voltando do sonho, né, essa pessoa falou: bom, eu preciso contar para o pastor. Mas aí não era uma boa, né? Eu falei, né? Não é uma boa. Por quê? Porque normalmente esses espíritos são espíritos de Jezabel, né? E esses espíritos de Jezabel, eles querem de fato controlar o pastor. Então a pessoa chega, fala pro pastor: ó, pastor, tem maçom, ó, tem gente aí, tive um sonho e tal. Isso na verdade é o espírito controlador de Jezabel, né? Que é o profeta que quer controlar o pastor. Eu falei: olha, fica quietinho para ver o que vai acontecer. Passaram-se 3, 4 dias, esse amigo, né, recebeu um convite para maçonaria, né? Recebeu um convite para entrar na maçonaria. E foi dito para essa pessoa: falou, olha, você quer entrar na maçonaria? Se você estiver interessado, alguém vai se aproximar de você e conversar com você, né? E obviamente, aí sim, né, você tem o caso que o sonho se tornou real. O sonho é verdadeiro. Porque até então, só você sonhar e falar: tem maçom, aquele é maçom, isso não significa nada, né? Por isso, muitos sonhos que você tem que parar, orar, esperar para ver o que vai acontecer, né? E Deus vai trazendo a revelação, aí você vê: pô, esse sonho realmente vem do Senhor, tá? Por exemplo, eu sonhei alguns dias atrás que o ex-presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro, faleceu. Eu sonhei que eu estava numa reunião de trabalho, numa mesa, assentado, e ali nós tínhamos essa reunião, 2 pessoas que nem trabalham comigo mais, né? Uma aposentou, a outra foi trabalhar em outro local, e eu olhei para trás e vi o ex-presidente da República em cima de uma mesa em posição de morto. Ah, significa que ele vai morrer? Não, né? Não significa. Você tem que saber se o sonho
é do seu consciente, do seu inconsciente, subconsciente, né? De repente você teve alguma experiência durante o dia que fez com que você tivesse esse sonho, mas não significa que é um sonho que veio de Deus. Então você tem que analisar o sonho, perguntar para o Espírito Santo, é do meu inconsciente, subconsciente, ou é um sonho que veio do Senhor mesmo, e o Espírito Santo vai revelar e vai mostrar. Eu, por exemplo, eu tenho o dom, né, de saber se o sonho vem de Deus ou não. Deus me deu isso, não é eu sei, eu consigo, não é. Deus me deu o dom. Então, inclusive em casa, quando minha esposa e minha filha têm um sonho, imediatamente elas falam comigo, né? E aí eu, com a ajuda de Deus, eu revelo aí aquilo que sonhou, né? Mas enfim, aí depois eu recebi mais duas ou três vezes, né? Falaram, olha, se você quiser entrar na maçonaria, alguém vai chegar perto, falar com você e tal. Foi a confirmação do sonho. Então realmente não foi um sonho do sonho que esse amigo teve, né? Não foi um sonho de Jezabel, mas foi um sonho de espírito influenciador de Jezabel. Mas foi um sonho realmente de consciente, consciente e subconsciente. Tanto que depois veio o convite para entrar na maçonaria, o que confirmou o sonho, tá bom? Então temos que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, quando me pediram para dar aula de religião e seitas heresias, eu pesquisei nos livros, né, o que era maçonaria. E na época eu tinha um vizinho de frente para o meu apartamento, que era maçom. Fui na casa dele, conversei com ele. Ele falou para mim, a maçonaria não é religião, é uma entidade filantrópica, né? Mas eu não acredito nisso, porque ela tem doutrinas, tem regras, tem dogmas. É uma religião, sim. E aí eu fui atrás de um evangélico conhecido, está vivo ainda, né? Ex-maçom. Conversei ali com ele, ele me explicou o que era, ele se converteu, saiu da maçonaria. E também conversei com uma pessoa que também saiu da maçonaria, já faleceu, né? E ele já faleceu, também foi da maçonaria, só que esse foi de um grau mais elevado, tá? Então não aconselho o cristão a ficar na maçonaria, né? Não vou aqui explicar o que acontece lá, o que relataram para mim que acontece, porque vou perder muito tempo aqui, né? Talvez um outro vídeo eu possa só falar sobre isso, sobre as doutrinas, sobre as regras. Mas eu acho estranho, né? Um pastor evangélico que conhece a Jesus, conhece a Bíblia, entrar numa coisa dessa, né? Lá com um monte de homem, numa sala, com os adereços e símbolos estranhos, né? Que não bate muito com o cristianismo, né? E chegar lá, quando ele chega lá, ele tem que falar que é o neófito, que está indo para a luz. Não, a maçonaria não é a luz é a Bíblia. Gostava de conversar comigo, né? Só por esse motivo, tá bom? Então fica aí para vocês essa coisa estranha de você estar crescendo na igreja e estar sendo convidado para fazer parte de maçonaria, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça com sobre a sua vida e te dê a paz em nome de Jesus. Amém, amém e amém.